Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Chamas da Vida. Os capítulos vão ar do dia 26 a 30 de setembro. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Chamas da Vida. No capítulo 151, Xavier rende Vilma. Ele manda ela dirigir o carro. Suelen diz a Carolina e Arlete que não vai perdoá-las por terem-na acusado de ser a incendiária. Xavier pede para Vilma deixá-lo dirigir. Xavier a acusa de ter colocado fogo na delegacia e Vilma diz que não foi ela. Ele se irrita, achando que ela está querendo enganá-lo mais uma vez. Vilma diz que se ele quisesse matá-la, já teria feito. Xavier atira no braço de Vilma. Joaquim e Rafa fazem as pazes. Vilma diz que Xavier está cometendo um grande erro. Xavier atira novamente e a bala pega de raspão no outro braço de Vilma. Ela diz que foi o incendiário misterioso quem colocou fogo na delegacia e que enviou uma carta para ela. Xavier não acredita. Vilma pede para ele checar com algum amigo dele na delegacia. Xavier aponta a arma para Vilma e gira o tambor. Ele fala que o destino vai responder se ele deve dar uma chance para ela ou não. Xavier aperta o gatilho e a bala não sai. Ele diz que Vilma é uma bandida de sorte. Xavier dá uma coronhada em Vilma e a coloca no banco de trás do carro. Vivi diz para Cíntia que não quer mais namorar com Demorou. Enquanto Vilma está desmaiada, Xavier para em um local e pega um pano grande. Carolina pede desculpas para Beatriz por estar a acusando de ser a incendiária sem ter provas contra ela. Xavier enrola Vilma no pano, a tira do carro e a leva para dentro de uma espécie de muquifo. Pedro comenta com seus amigos do quartel que está pensando em pedir transferência para trabalhar no Gemar. Vilma acorda, está amarrada e gemendo de dor. Xavier pede que ela conte da carta do incendiário. Vilma conta tudo. Xavier diz que vai correr atrás dessas informações, mas se Vilma estiver mentindo para ele, ele vai matá-la aos poucos. Xavier liga para Fausto, fingindo ser um jornalista, e pede informações do caso dos incêndios. Ele pergunta da gravação do incendiário misterioso. Fausto diz que não pode fornecer informações. Xavier desliga e Fausto fica pensativo. Vilma tenta escapar, mas acaba desmaiando. Thelma chega no ferro velho e diz que Raíssa e Júnior não vão ficar juntos de jeito nenhum. Marreta fala para Thelma que ela não está bem da cabeça. Vilma acorda e tenta alcançar o telefone. Ela disca os números com dificuldade. Júnior convence Gabriel a conversar com Raíssa. Mercedes atende o telefone e ouve os gemidos. É Vilma do outro lado da linha, que está amordaçada. Mercedes acha que é um trote e desliga. Vilma chora. Raíssa conversa com Gabriel e ele diz que precisa ficar sozinho porque está confuso com o que aconteceu. Xavier chega e vê que Vilma tentou escapar. Ele tira a mordaça e Vilma pede que ele não a mate. Xavier diz para Vilma que um amigo dele da delegacia, o Beto, confirmou da carta e da gravação do incendiário misterioso. Vilma fica aliviada. Xavier diz que vai levá-la a uma clínica e depois ela pode ir para casa, porém tem que falar para todos que foi assaltada. Xavier diz que só vai mantê-la viva para ajudá-lo a capturar o incendiário misterioso. Xavier dá um soco em Vilma que desmaia, para que ela saia de lá sem saber onde é o seu esconderijo. Pedro compra um rádio novo para Vivi e um computador para Rafa. Ele diz que não vê a hora de chegar à audiência e os irmãos voltarem para casa. Cazé chega na pensão tarde e diz para Suelen que foi beber com o pessoal do quartel. Suelen fica com ciúmes. Vilma chega e conta que foi assaltada para seu pai e Mercedes. Ivonete acorda e vê que Tomás não está na cama.
Ela desconfia que ele fugiu para não depor na audiência de Mercedes. Pedro se arruma para ir à audiência. Glória chega à pensão para se hospedar. Sueli não gosta. Xavier liga para Vilma e diz que está precisando de dinheiro. Chega a hora da audiência. Tomás e Marreta não estão presentes. Na audiência, Mercedes fala que deixou sua vida de lado para cuidar dos seus sobrinhos, pois ficou sabendo, através de uma amiga de infância, que eles estavam indo para um caminho errado. Pedro fala que Mercedes nunca procurou os sobrinhos e que Vilma paga a Mercedes para falar que está preocupada com eles. Pedro diz ainda que Vilma faz chantagem com Carolina para lhe entregar sua parte na fábrica, em troca das crianças voltarem a morar com ele. Fausto visita Vilma e diz que sabe que foi Xavier quem a sequestrou. Tuquinha, Sueli e Ivonete dão seus depoimentos na audiência. Lourdes diz que Raíssa fez mal em não contar para Gabriel que foi violentada. Glória diz a Cazé que ele é lindo, mas que homem comprometido, para ela, é igual a mulher. Darlene dá seu depoimento e conta que houve uma conversa entre Vilma e Mercedes, em que Vilma disse que pagaria Mercedes para ficar com a guarda dos sobrinhos. O juiz pergunta se somente Darlene presenciou a conversa, e ela responde que Tomás também estava presente. Todos esperam que Tomás apareça na audiência. Beatriz se descontrola em seu depoimento e parte para cima de Mercedes. Os guardas a colocam para fora. Tomás chega esbaforido na audiência. Todos ficam tensos, sem saber se ele vai confirmar o depoimento de Darlene ou não. No capítulo 152, o juiz diz a Tomás que ele deve falar somente a verdade no tribunal. A advogada de Pedro pergunta se Tomás presenciou a conversa de Mercedes e Vilma, em que sua mãe diz que paga a Mercedes para tirar os sobrinhos de Pedro. Tomás diz que nunca ouviu essa conversa. Ivonete se exalta e chama Tomás de traidor e safado. O juiz manda Ivonete embora e suspende a audiência. Tomás vai atrás e pede desculpas a Pedro. Glória procura seu quarto na pensão. Ela abre a porta de um dos quartos e dá de cara com Thelma, que está pichando as paredes do quarto de Júnior, escrevendo "Você é meu, eu te amo". Glória diz que vai levá-la à delegacia. Cazé chega e ajuda a Glória a segurar Thelma. Ivonete dá um tapa na cara de Tomás. Ele tenta se explicar, mas ela o chama novamente de traidor e mentiroso. Fausto manda prender em Thelma. Vivi discute com Vilma e Mercedes. Vivi ameaça dar um tapa em Vilma, que segura seu braço e diz que vai lhe dar uma surra caso ela lhe encoste um dedo. Beatriz fala para Ivonete que nunca acreditou que Tomás tivesse realmente mudado e saído da barra da saia da mãe. Ivonete fica decepcionada. Raíssa diz a Júnior que tem medo do que Thelma pode fazer com ela e Gabriel. Tomás tenta se explicar para Rafa e Vivi, mas eles não acreditam. Michele diz a Rosicler que ela quer engravidar de Guilherme. Brito fica feliz com a notícia de ser avô. Júnior não gosta de saber que Raíssa não contou a Gabriel que foi violentada. Os oficiais de justiça chegam ao Ferro Velho e pedem para Marreta comparecer ao tribunal com eles ou será preso. Vilma se encontra com Xavier e lhe entrega dinheiro. Demorou vai à prisão falar com Lincoln. Ele pergunta se Lincoln não se lembra de nada que possa ser usado contra Vilma. Marreta dá seu depoimento na audiência. Rafa dá seu depoimento e fala que não gosta de Mercedes. O advogado de Mercedes conclui para o juiz que ele só começou a não gostar de Mercedes após Pedro acusá-la de receber dinheiro de Vilma. Cíntia revela para Demorou que está grávida de Guga. Vivi presta seu depoimento e emociona a todos, falando bem de Pedro. Cíntia chora e Demorou diz que vai com ela no médico, já que ela não quer contar para ninguém que está grávida. Marreta diz para Manu
que vai pegar a Mercedes, porque deve isso para o Antônio. Uma semana depois, Pedro e Mercedes esperam ansiosos a decisão do juiz. O juiz concede a guarda de Vivi e Rafa para a Mercedes, alegando que as crianças ficaram em situações de risco, estando aos cuidados de Pedro. Pedro chora compulsivamente. Carolina, Vivi e Rafa choram. Mercedes sorri, irônica. Diego e Manu desconfiam que Marreta saiu para fazer algo contra Mercedes. Vilma recebe a notícia que Mercedes ganhou o processo e comemora. Guga e Dionísio reprovam a atitude dela. Dionísio humilha Vilma e diz que tem vergonha de ser seu pai. Vilma se segura para não chorar e fica realmente sentida com as palavras do pai. Brito escuta uma conversa de Demorou com Cíntia e acha que é Demorou quem será pai e que Vivi está grávida. Guilherme e Michele falam sobre o tratamento de gravidez para soropositivos. Pedro bebe revoltado no quarto de Vivi. Arlete tenta falar com ele, que pede que ela o deixe sozinho e diz que ele deveria ter jogado contra Vilma as mesmas armas que ela usa. Ivonete diz a Tomás que foi uma pena ela ter dado todo o seu amor ao homem ganancioso. Tomás jura que Vilma vai pagar por tudo e só por isso não podia ajudar Vivi e Rafa na audiência. Ivonete não acredita. Marreta chega ao prédio de Vilma e mostra uma arma ao porteiro e pede que ele dê um jeito de mandar Mercedes descer na portaria. O interfone toca na casa de Vilma e o porteiro diz a Mercedes que a carteira dela caiu e está na portaria. Mercedes desce e Marreta lhe aponta a arma, a mandando entrar no carro. Mercedes entra no carro e Marreta dá a partida. Guga atende o interfone e avisa Vilma que Mercedes foi sequestrada por Marreta. Margarete desmaia quando Brito conta que Demorou será papai. Dionísio avisa a Beatriz que Marreta sequestrou Mercedes. Júnior vê Thelma andando na rua e vai falar com ela. Thelma diz que só vai parar de infernizar a vida da Raíssa se ele voltar para ela. Júnior agarra Thelma pelo braço com força e diz que ela é louca, que ele nunca mais quer ficar com ela. Thelma se irrita e começa a gritar socorro, como se Júnior a estivesse atacando. Um homem forte que passa na rua bate em Júnior, o chamando de covarde. Thelma sai correndo. Marreta leva a Mercedes ao ferro velho. Ele pega a arma e se emociona, falando de Antônio. Marreta aponta a arma para ela. Beatriz chega e diz que a polícia está chegando ao ferro velho. Marreta ignora e continua apontando a arma a Mercedes e falando de Pedro, Rafa, Vivi e Antônio. Fausto chega e pede a Marreta para se entregar. Marreta diz que vai matar Mercedes antes. No capítulo 153 da novela Chamas da Vida, Fausto invade o ferro velho. Marreta diz adeus para Mercedes e aperta o gatilho da arma. Manu, Beatriz e Mercedes gritam não. A arma era de brinquedo e só sai um papel escrito Bang da arma. Todos começam a rir, menos Mercedes, que fica aliviada. Marreta pergunta para Mercedes se é bom se sentir enganada pelos outros. Marreta fala que se ela denunciar ao delegado, aí sim a arma não será de brinquedo. Fausto chega e pergunta o que aconteceu. Manu, Beatriz e Marreta dizem que Mercedes estava ali somente para bater um papo com eles para pedir desculpa pela morte de Antônio. Mercedes confirma. Marreta comemora e diz que essa foi para Antônio. Júnior chega à pensão machucado e Raíssa e Suelen dizem que Thelma tem que ser denunciada. Demorou chega na casa de Vilma para falar com Vivi. Guga atende a porta. Vilma manda Demorou ir embora, ele se recusa e ela chama a polícia. Tadeu liga para Beatriz e diz que descobriu que os documentos de Bruna eram falsos e que sabe que ela está ligada com o pessoal da van que estava em frente à casa dele no dia do jantar.
Beatriz disfarça, finge estar chocada e desliga. Manu, Marreta e Beatriz decidem assaltar a mansão de Tadeu no dia seguinte. 2 policiais chegam à casa de Vilma e pedem para Demorou ir embora. Vilma manda Vivi e Rafa para o quarto de castigo. Guga olha para a mãe com desprezo. Carolina desabafa com Ivonete e diz que percebeu que Pedro está com todos esses problemas por causa dela e que ela está sem forças para lutar. Está se sentindo culpada. Ivonete tenta animá-la. Tomás pede para Ivonete voltar para casa para ajudar Rafa e Vivi. Ivonete nega, triste, mas nega. Suelen chega no quarto de Cazé e o vê rindo com Glória. Suelen diz a Glória que Cazé tem dona. Glória chama Cazé de gostosão e diz para ela aproveitar bastante. Tadeu diz a Beatriz que tem medo que seu pai ache que ela e Bruna são amigas. Ele conta que seu pai tem contatos na delegacia e vai pesquisar a vida de Bruna. Mercedes diz a Vilma que ficou com medo de morrer e que quer logo o dinheiro para ela viajar. Vilma diz que ela tem que ter paciência e esperar Carolina ficar mais sentida com o sofrimento de Pedro para lhe dar os 40% da fábrica. Gastão aparece conversando com Xavier. Xavier agradece Gastão por ter lhe dado um lugar para ficar. Gastão diz que fez isso porque precisa de um favor. Encontrar uma menina que o enganou e quis assaltá-lo. Gastão entrega uma foto de Manu para Xavier e pede para ele matá-la. Xavier não revela que sabe quem ela é. Léo, Diego, Manu e Marreta planejam como será o assalto. Léo revela que vai abrir o cofre, pois tem experiência. Todos estranham. Xavier liga para a pensão, atende e não revela quem é, mas diz o que pode. Salva a vida dele e de Bruna. Xavier passa o endereço para Beatriz se encontrar com ele. Beatriz liga para Léo e pede para ele pegar as escutas e ir junto com ela no encontro. Carolina diz a Pedro que acha melhor dar a parte dela da fábrica para Vilma. Pedro não concorda e diz que seus irmãos não são moeda de troca e assim as coisas não vão se resolver. Beatriz chega ao local indicado por Xavier. Está escuro e quando Xavier acende as luzes, Beatriz fica surpresa. Beatriz diz a Xavier que não tem nada a ver com Vilma. Ele diz que precisa da ajuda de Beatriz, em troca de não contar para Gastão que ela e Manu estão armando contra ele. Xavier pede que Beatriz consiga informação sobre o incendiário. Ele pede que Beatriz seja sua informante e conte tudo que Vilma, Carolina e Pedro falarem sobre o incendiário. Ela não aceita e ele diz que quer parte do dinheiro que eles conseguirem no assalto à mansão. Marreta, Manu e Diego combinam o assalto. Gabriel pergunta a Raíssa sobre o pai dele e ela diz que ele foi para os Estados Unidos e ela não sabe como encontrá-lo. Gabriel insiste que ela o procure e Raíssa fica constrangida. Vilma agradece a Tomás por ele ter ajudado Mercedes. Ela diz que Carolina vai acabar passando as ações da fábrica para as mãos deles. Beatriz conta para Marreta sobre a conversa com Xavier. Ele não aprova a ideia de dar dinheiro a Xavier, mas acata. Gabriel tenta fugir da pensão, mas Lourdes o impede. Ele diz que vai procurar o pai dele. Gabriel é agressivo com Raíssa e ela promete que vai entrar em contato com o pai dele. Raíssa fica triste. Manu fala para Marreta que eles precisam mudar de cidade depois do assalto. Eles começam a pensar na casa de campo que querem comprar e concordam que estão com medo. Carolina vê o bilhete de Pedro dizendo que ele foi pegar os irmãos na casa de Vilma. Pedro diz a Vilma que quer fazer um acordo com ela. Pedro pede para ficar com os irmãos em troca de descobrir quem é o incendiário misterioso. Vilma desdenha e Pedro implora. Por fim, Vilma diz que não está feliz por ter tirado os irmãos da guarda de Pedro,
mas não pode devolvê-los. Raíssa diz a Júnior que vai contratar um ator para se passar por pai de Gabriel. Manu, Marreta, Diego, Beatriz e Léo chegam material para o assalto. Ivonete desabafa com Suelen sua decepção com Tomás. Raíssa consegue um ator. Léo pede que Beatriz coloque um colete à prova de bala antes de entrar na mansão. Marreta e seu grupo entram em um bueiro para chegar até a mansão. No capítulo 154, Pedro chega em casa deprimido e diz que vai dormir um pouco. Carolina fica preocupada. Cíntia, Vivi e Rafa encontram Demorou. Marreta, Manu, Diego, Léo e Beatriz caminham pelo duto. Vilma liga para Carolina e acusa Pedro e ela de terem escondido Vivi e Rafa. Carolina diz que não sabe de nada e Vilma ameaça dar queixa na polícia. Carolina desliga o telefone na cara de Vilma e liga para Vivi. Ela sai para buscar Rafa e Vivi e diz que eles podem acabar prejudicando Pedro caso continue enfrentando Vilma. Cíntia diz que está com medo dos pais descobrirem que ela está grávida. Demorou pergunta se ela não vai contar para Guga e Cíntia diz que não quer que ele fique com ela por causa disso. Marreta encontra uma saída dentro do duto, mas diz que eles vão ter que esperar anoitecer. Dantas chega na pensão e conhece Gabriel. O menino diz que estava ansioso para conhecer o pai. Raíssa fica feliz por seu plano estar dando certo, mas Tuquinha a repreende. Vilma avisa que a partir de agora, Rafa e Vivi vão andar com segurança. Gabriel e Dantas conversam e pede para ele prometer que sempre irá visitá-lo. Dantas fica incomodado com a situação. Casé tenta seduzir Glória, mas ela o ignora. Eurico chama Casé em sua sala e diz que não irá admitir este tipo de comportamento no quartel. Tadeu vai à pensão e pergunta por Beatriz. Catarina avisa que ela não está e ele vai embora. Marreta e Léo são os primeiros a subir e saem no jardim da mansão. Diego, Beatriz e Manu sobem logo atrás. Eles relembram o plano e Manu, Léo e Beatriz entram na mansão. Diego e Marreta ficam com rádios para se comunicar com eles. Os três avançam pelo corredor e vão para o escritório. Brito e Margarete chamam Carolina para ter uma conversa em particular. Eles contam que Vivi está grávida de Demorou. Carolina fica atônita. No capítulo 155 da novela Chamas da Vida, Léo, Manu e Beatriz invadem a mansão, arrombam o cofre e roubam o dinheiro. Gastão e Tadeu aguardam no restaurante um cliente contratado por Beatriz que dizia querer comprar uma frota de carros. Diego e Marreta dão cobertura para Léo, Manu e Beatriz saírem da mansão. Léo, Beatriz e Manu são pegos por um dos seguranças. Os seguranças ameaçam, mas Léo reage e atira matando o segurança. Manu fica paralisada, mas é puxada por Beatriz e Léo e eles conseguem escapar. Carolina fala para Pedro que está preocupada com seu estado depressivo. Pedro promete a Carolina que vai melhorar. Carolina fala que vai visitar Vivi e Rafa a qualquer custo. Beatriz, Manu, Diego, Marreta e Léo fogem pela tubulação de esgoto. Manu fala para Léo que ficou impressionada com a sua frieza ao matar o segurança. Léo fala que foi para defendê-los. Diego pede para ver o dinheiro. Todos comemoram por estarem ricos. Gastão e Tadeu desistem de esperar o cliente. Arlete combina com Tomás de provocar o encontro de Pedro com Vivi e Rafa. Beatriz, Manu, Diego, Léo e Marreta se perdem na tubulação de esgoto. Ivonete fala para Darlene que nunca vai perdoar Tomás por tê-la enganado. Beatriz, Manu, Diego, Léo e Marreta encontram uma bifurcação. Marreta, Manu e Diego decidem ir para a esquerda. Beatriz e Léo seguem pela direita. Arlete diz que acredita na sinceridade de Tomás.
Hera diz que é ele quem vai colocar Vilma na cadeia. Beatriz, Manu, Diego, Léo e Marreta não encontram nenhuma saída e se reencontram. Eles se desesperam. Vivi chora com saudade de casa. Guga consola. A lanterna de Marreta acaba a pilha e todos ficam no escuro. Léo acende o sinalizador e Diego mexe na mochila dele para pegar outro. Diego encontra o rojão e usa seu isqueiro para acendê-lo. Diego diz que fez besteira e aponta o rojão para o lado vazio do túnel. O rojão estoura e todos se jogam no chão para se proteger. De repente, um pedaço de terra cai no chão e o teto começa a desabar. Todos correm em direção contrária ao desabamento, mas não dá tempo e eles são soterrados. Bom, para essas emoções que virão por aí na novela Chamas da Vida. E você, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.